Boa tarde a você em todo o estado de Rondônia. Eu começo o programa trazendo dados do Registro Nacional de Medula Óssea. É preocupante, viu? Porque no Brasil, cerca de 650 pessoas aguardam na fila por uma doação de medula de um doador que não seja um parente. A gente vai entender um pouco mais como é feito o sistema de doação de medula óssea. Quem que pode doar? Olho na tela, olho na Band, atenção, porque se é prestação de serviços, também está no ar, coloca por gentileza. A medula, conhecida popularmente como tutano, é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos. Ela contém as células troncos que produzem os componentes do sangue que são parte do sistema de defesa do nosso organismo, responsáveis pelo combate de infecções. Pessoas em tratamento de doenças relacionadas com a fabricação de células do sangue e com deficiência no sistema imunológico podem ter o transplante como uma única esperança de cura, pois quem doa pode estar salvando uma vida. Nacionalmente, a gente tem em torno de 5.500.000 cadastros. Agora, se estão ativos, se não estão, a gente não tem como ter esse controle, né? Porque esses cadastros são realizados uma vez só na vida, né? Então, a função do candidato à doação de medula é atualizar o próprio cadastro, não precisa se recadastrar, se mudar de estado ou alguma coisa nesse sentido. E uma vez que é cadastrado, dura até os 60 anos. Então, a gente não tem noção quantos se perdem à medida que envelhecem, né? Mas o cadastro geral é esse, 5.500.000, que seria o segundo maior banco do mundo, né, em termos de doadores de medula óssea. Mas mesmo assim é insuficiente, porque a compatibilidade é possível, uma a cada 100.000 doadores pode ser compatível com cada paciente, né? E tem pacientes que têm a genética um pouco mais complicada, né? Às vezes tem descendência europeia, descendência que talvez no país não tenha tanta frequência, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil do que isso. Dados do Registro Nacional de Medula Óssea, REDOME, mostram que no Brasil cerca de 650 pessoas aguardam na fila por uma doação de medula de um doador que não seja um parente. O registro que a gente chama de REDOME, que é o registro dos doadores de medula óssea, dos candidatos à doação de medula óssea, ele é nacional. E caso faça o rastreio daquele paciente dentro do próprio país e não encontre, né, aí vai para os bancos internacionais. Então, a mesma coisa acontece para os doadores. Eles podem servir para pacientes do país como para pacientes de outros países também. Para ser um doador, o voluntário precisa ter entre 18 e 55 anos de idade e uma boa saúde. Ao buscar o Hemocentro, o doador assinará um termo de consentimento livre e esclarecido e, em seguida, preencherá uma ficha com informações pessoais. Na hora que o doador é tido como compatível, né, ele vai ser reconvocado pelo Hemocentro, né, o local de referência é sempre o Hemocentro, desde a primeira coleta até essa possível compatibilidade. Então, o REDOME entra em contato com o Hemocentro, pede para que a gente convoque aquele doador, e tudo de forma sigilosa, a gente não sabe quem é o paciente, de onde ele é, né? Ele vem ao Hemocentro e coleta novas amostras para a gente poder confirmar se é compatível realmente ou não. E caso ele for compatível, quem vai entrar diretamente em contato com o paciente já não é por meio do Hemocentro, é o próprio REDOME, com o doador no caso, né? Então o doador, como a gente não tem centro de transplante no estado de Rondônia, o doador ele vai ser convocado a outro estado, a outra instituição, tudo às custas da federação. Ele não vai ter custo nenhum em relação a isso, em relação ao transporte, à alimentação, todos os cuidados, quem vai custear é a União. Então ele vai para aquele centro, vai passar por uma entrevista clínica, por consulta médica, vai fazer alguns exames gerais, né, não só de sangue, alguns outros exames que os médicos acham que precisam. E, baseado nisso, ele faria a doação naquele estado, naquele hospital. Atualmente, Rondônia possui 115.000 doadores voluntários de medula óssea. Porém, se comparado ao número populacional, ainda é muito baixo. Então, você que também deseja ser um doador, basta procurar o Femeron nos horários entre 7 e 15 da manhã e 6 horas da tarde e se cadastrar. Então, é simples. Se você vier doar sangue também, é só comunicar que você tem interesse de ser cadastrado. Dentre os tubos que a gente coleta para doação de sangue, vão ser acrescidos mais esses dois, né? E a partir dali você só se responsabiliza até os 60 anos a atualizar os seus cadastros junto ao site do REDOME. A compatibilidade é irrisória, né? É muito pequeno o número de pessoas que acabam conseguindo ser compatível para doação. Por isso que é necessário aumentar esse banco, né?
A gente falou aí, a própria Nathalie apurou. São um pouco mais de 1.000 pessoas cadastradas no país inteiro. Imaginem vocês a escassez de doação de medula. Vamos ser sinceros, há um devido desconforto sim na hora da doação. Mas se a gente mensurar a importância que isso tem na vida de outras pessoas, como você pode ajudar a melhorar a vida de outras pessoas e muitas das vezes, a sua grande maioria, salvar vidas, eu acho que não dá para a gente fazer uma alusão, nenhum tipo de comparação ao que possa ou não acarretar em termos de desconforto, de dor ou algo do gênero. A doação de sangue e a doação de medula é algo que a gente precisa constantemente fazer apelo à sociedade, até para que tenham um aculturamento. As pessoas precisam ter mais explícito, tem que ficar mais claro que o sangue e a medula, ambos, são insubstituíveis. E só é possível através de doação. Então faça a sua parte, ajude a salvar vidas. Banco de medula, muito baixo. O número de pessoas que estão disponíveis para doação faz com que tenhamos uma fila enorme, né? Nós temos um cadastro de aproximadamente 1.200 pessoas no país e esperam na fila mais de 600. Por quê? Porque não tem compatibilidade. Então, quanto mais pessoas doando, maiores são as chances de salvar vidas. E o sangue, tradicionalmente, todos nós já sabemos. Independente da necessidade ou não de um familiar, de uma pessoa próxima a você, doe sangue constantemente e ajude a salvar vidas também.